Cristo. Eu te convido a abrir aí a Bíblia então em Malaquias 3, a partir do verso 13. Diz assim o texto sagrado: vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa, reclama Yahvé, e ainda ousam a indagar o que temos falado contra ti. Tens comentado que é inútil servir a Deus e murmuram: que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus e por ficarmos orando e lamentando perante o Eterno dos Exércitos? Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhe acontece e escapam ilesas. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam a Yahvé conversavam uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção, e diante de Deus foram escritos um Sefer, que é um livro, todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam a Yahvé e honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia preparei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, estes serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o tzadik, o justo, e o rachá, maldoso, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Amém? Que o Santo Espírito fale ao seu coração nesse momento, que nada te atrapalhe, porque Deus te trouxe aqui e te deu a oportunidade em sua casa nesta manhã para ouvir a palavra de Deus, porque Ele tem algo para a nossa vida. Amém, queridos? Irmãos, o tema da mensagem é: tudo será resolvido naquele dia. Eu extraí isso do verso número 17, onde o profeta vai dizer: portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir. Então a conclusão de tudo vai ser naquele dia. É essa a ideia que Malaquias está passando aqui. Porque nós estamos vivendo de fato dias difíceis, estamos vivendo dias terríveis, nas mais diversas áreas, nos mais diversos setores, e muitas vezes nós podemos, assim como esses irmãos, entrar nesta loucura de pensar se vale a pena servir a Deus, de pensar se vale a pena ser cristão, ser um crente. Existem pessoas que estão vivendo essa realidade, esse tipo de pensamento está chegando a eles. Então muitos pensam: será que não seria melhor eu cuidar da minha própria vida, como todo mundo faz, porque afinal de contas ninguém liga para nada do que está acontecendo, né? Quantas pessoas estão imaginando isso e nós percebemos isso, mas nós não podemos esquecer que as aparências elas enganam. Nós não podemos tirar o foco de que as coisas elas não são o que parece ser. O que parece ser que está tudo bem para algumas pessoas, na verdade pode não estar tudo bem. Na verdade pode não ser esse o sentimento real. Na verdade pode não ser esse a suposta alegria, ou a suposta felicidade, ou a suposta prosperidade, e muitos justos, tementes a Deus, estão sendo aí afligidos, oprimidos, passando por verdadeiros estreitos, as mais diversas áreas da condição humana. Nós conhecemos pessoas que estão sofrendo emocionalmente, fisicamente, financeiramente, mas será que esta é a realidade eterna? Eu entendo que essa deve ser a pergunta principal que nós temos que fazer para o nosso coração. Será que esse é o final de todas as coisas? Esta é a conclusão, essa situação momentânea que vivemos? Será que é isso mesmo de fato?
ou existe algo mais, ou tem algo diferente aguardando cada um de nós. O texto do profeta Malaquias nos apresenta aqui dois tipos de pessoas, assim como o Salmo 1, né, que é o justo e o ímpio e etc., aquela situação toda que o salmista revela, acontece novamente aqui com Malaquias. Interessante que nesses dois grupos de pessoas não há um terceiro grupo, são apenas dois. É o famoso ensina ou não que passadiça é do maligno, que Jesus diz, né? Então ele mostra aqui um maldoso, que em hebraico é rachá, que significa maldade e impiedade, ou seja, o maldoso ímpio, como eu coloquei, o maldoso ímpio. E o outro personagem que aparece aqui é o justo piedoso, tzadik. É exatamente isso. Tzadik significa justo, mas não aquele senso de justiça, mas uma pessoa piedosa. Entende? Um justo piedoso. E a relação entre esses dois grupos de pessoas, eles vão se diferir em muito. Uns obedecem e outros escarnecem. O justo obedece e os maldosos zombam. O justo, ele é fiel, o maldoso, ele fica nos bastidores, criando ambientes malignos para zombar de Deus, para zombar dos fiéis, para zombar das pessoas. Então, o profeta Malaquias, ele mostra que isso será resolvido um dia, que esta questão, ela chegará a um final, a sentença final da história desses dois personagens, só essa separação, ela só vai acontecer naquele grande dia. São as mesmas palavras que Jesus falou a respeito do joio e do trigo. É só naquele dia que ele vai pegar com uma pá e vai separá-los, porque se ele tentar fazer isso, ambos morrerão. Então, existem pessoas, existem situações, existem comportamentos, que vai chegar um dia em que nós vamos prestar contas diante de Deus. Então, nesse momento, o que fica muito evidente para mim aqui, é que o perverso, ele prospera, ele pode escapar, ele pode até parecer que é feliz, mas como ele ficará no juízo final? Como ele ficará diante de Deus? Onde estará aí naquele lugar, naquele momento, essa arrogância, essa rebelião que o perverso exerce contra a liderança e contra Deus, contra as pessoas, contra a criação de Deus? Aonde que vai ficar toda essa arrogância, essa prepotência que essas pessoas expressam, esboçam? Então agora nós podemos até mesmo ser afligidos, podemos até mesmo sermos injustiçados, podemos viver toda essa questão, mas no final nós seremos recompensados por Deus. É lá no final que as coisas vão se resolver, é lá no final que as coisas vão acontecer, na eternidade. E nós vamos aprender nesses 2 domingos. Hoje eu quero falar apenas a respeito do maldoso perverso, e no domingo que vem eu falo sobre o justo piedoso, porque não dá tempo de nós abrangermos toda a exposição bíblica, e eu entendo que até um pecado a gente passar correndo pelo texto, né? Que nós separamos o domingo, nos expomos ao sairmos de nossa casa para estar aqui, então nós temos que receber uma palavra com calma, com qualidade para o nosso coração, para que de fato ela faça algum sentido para nós. Então nós vamos avaliar esse comportamento que diferencia o perverso do justo, que diferencia o maldoso do justo, e esse tipo de comportamento que são diferenciados, ambos serão decididos lá na eternidade. É lá que as coisas vão se resolver, é lá que, como eu costumo brincar, o chicote vai estralar. Aqui o chicote não estrala não, mas é lá, naquele lugar, quando nós chegarmos diante daquele grande trono branco, é ali que nós vamos ter que prestar contas, é lá que tudo será resolvido. Então, eu já quero adiantar para você, meu irmão, que o melhor é servir a Deus, mesmo diante de sofrimentos, mesmo diante de crises, mesmo diante de pesadelos,
mesmo diante de toda essa calamidade pública que nós estamos vivendo, porque passar pelo julgamento divino não é fácil. Enfrentar o juízo de Deus, eu tenho certeza que não é fácil. E uma coisa que eu adianto também a você, os olhos do Senhor estão atentos sobre todos nós. Amém, meu irmão? Fala para o seu irmão, os olhos de Deus estão atentos a você. Então a primeira coisa que nós vamos ver nesta manhã é que o maldoso perverso desafia a Deus e aparentemente sai ileso. Amém? Vamos ver juntos para a gente gravar? O maldoso perverso desafia a Deus e aparentemente sai ileso. Está registrado aqui no verso 15, lá no final do verso 15. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, escapam ilesos. Está aí. É daqui que eu tirei essa base que nós estamos defendendo. Agora, do verso 13 ao 15, é a ideia do perverso, do maldoso perverso. E os demais versículos vai falar sobre o justo, o piedoso justo, o tzadik. É interessante você perceber que o perverso, ele é uma pessoa atrevida. Sabia disso? O perverso, ele é atrevido. O verso 13, na parte A, vai dizer assim: vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa. Olha que atrevimento desses caras. Eles estão dizendo que a palavra de Deus, que aquilo que Deus está falando é hostil, é acusador. Se você voltar aí, vamos fazer a leitura juntos? Deixa a sua Bíblia aberta aí. Volta aí no verso 10. Deus fala para eles trazer os dias à casa do tesouro. Deus faz uma promessa de abençoar, que iria impedir que as pragas devorassem as colheitas. No verso 12 ele vai dizer que as nações os chamarão felizes. E olha o que ele diz no verso 13: as vossas palavras têm sido hostis contra mim. Reclama Yahvé, Deus reclamando deles, que as palavras que eles estavam falando eram hostis contra Deus, e mesmo Deus prometendo tanta coisa boa para ele, mesmo Deus declarando que iria abençoá-los, declarando que havia coisas boas para eles, mesmo Deus se comportando desta maneira, eles vão dizer que a palavra que Deus havia liberado era uma palavra hostil, era uma palavra que estava trazendo prejuízos a eles. Olha como essas pessoas são atrevidas, são insolentes, palavras pesadas, e aí eles vão proferir palavras contra Deus. O maldoso perverso, além dele ser atrevido, ele fala contra Deus. E essa realidade que está escondida, que eles estão falando nos bastidores, o texto vai dizer que aos olhos de Deus não são, aliás, são perceptivas. Que aos olhos de Deus, Deus está observando as palavras agressivas, as palavras pesadas, e aí você pode imaginar, mas espera aí, eles não estão sendo claros com relação a isso, falando de Deus, está sim. Todas as vezes que eles se levantavam contra o profeta Malaquias, ou contra o sacerdote, ou contra o sumo sacerdote, vamos nos lembrar que aqui é um governo de Deus, é um povo de Deus, é um povo separado e escolhido, são preciosos aos olhos do Senhor, eles estão debaixo de uma aliança, passaram pela circuncisão, então todas as palavras que eles murmuravam, que eles reclamavam, era contra Deus, como por exemplo, Deus não cuida de mim, Deus não percebe o que está acontecendo, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo outro, ainda que você não apresente o nome de Deus dentro de suas argumentações infundadas, mas fato é que as palavras elas são contra Deus, elas não eram palavras contra as pessoas, porque lá no fundo, e nós também sabemos disso, nós estamos reclamando contra Deus. A reclamação não é com relação ao que está acontecendo conosco. Esse grupo, ele nega que fosse verdade o que Deus está dizendo. Esse grupo, ele olha para a realidade, aquelas instruções de Deus, e eles não acreditam naquilo, e aí então eles começam a insultar a Deus, tentam colocar Deus contra a parede, eles falam mal de Deus.
eles proferem palavras que negam a verdade de Deus. Essas conversas irrefletidas, elas vão minando a moral. É essa questão que Malaquias está falando. As palavras que eles não refletem, ela começa a inverter, ela começa a minar a moral, e isso vai criando problemas, porque Jesus vai dizer que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Entende? Jesus começa exortando, aqui em Mateus capítulo 12, verso 34, raça de víboras. Ele está falando para um grupo específico da liderança, e ele chama aquelas pessoas de raça de víboras. Como poder falar coisas boas sendo maus? E aí ele conclui, porque a boca fala daquilo que o seu coração está cheio. E eles estavam falando mal de Deus, mal da obra de Deus. O perverso, ele é assim. Para o perverso nada está bom, para o perverso nada está certo. Ele tem a fórmula mágica, ele conhece todos os caminhos, ele transita por todos os lados, porque a perversidade, a depravação do seu coração minou a sua moral. Então o perverso, ele não tem respeito, o perverso, ele não honra, o perverso fala tolice, ele age como um tolo, ele é um ignorante. O perverso, ele não está preocupado com você e com a sua família, mas ele está preocupado com aquilo que ele pensa. Então, por conta disso, ele fala o que está na sua mente, no seu coração, e pelo fato de ele já estar pervertido, ele vai falar coisas más. Pelo fato de ele já ser maldoso, depravado, ele vai falar coisas ruins, coisas que não corroboram para o crescimento. São pessoas falsas. Malaquias vai dizer que eles são falsos. A parte B do verso de número 13. Até agora eu falei da parte A do verso 13. A parte B deixa muito claro, ele diz assim: e ainda ousam a indagar, que temos falado contra ti. Que coisa forte, né? O cara está falando mal de Deus. Ele está expondo. E aí, como ele é falso, ele vai dizer: o que temos falado contra ti. Pior do que falar contra Deus é fazer de conta que o fato não é grave. Pior do que você falar mal da igreja é você achar que não há gravidade. Pior do que você falar mal do seu irmão é você imaginar que isso não tem nada a ver, que Deus releva, que, sabe, aqueles joguinhos que as pessoas vão tentando fazer. Esse fingimento diante de Deus é um processo do maldoso, do ímpio, do maligno, pessoas falsas. Queridos, é terrível. E eles vão dizer: o que temos falado contra ti? O que nós estamos fazendo? Como se não soubesse o que eles estavam fazendo, porque a mente já estava cauterizada da consciência. É um estágio ainda mais avançado da corrupção do pecado. Então nós falamos contra Deus, nós falamos contra o irmão, nós falamos contra a igreja, e por causa da nossa consciência já estar cauterizada, nós imaginamos que é assim mesmo, que está certo, que não tem problema, que não haverá uma mão de Deus pesando sobre nossa vida. O maldoso perverso, ele age assim, ele é falso. Eu não sei se você já teve amigo falso. Meu Deus do céu, que coisa do diabo, né? Que coisa do cão. O pior ainda é pastor falso, é vaso falso, né? Varoas falsas. A mente está cauterizada. Na sua frente o cara te abraça, te beija. Agora não pode fazer isso mais. Dá tapinha nas costas, né? Uau! Que cabelo bonito, né, Osmar, que você tem? Dá um tapinha assim, passa a mão no cabelão do Osmar. E aí o Osmar sai e o cara, pau! Peia, ripa, porque a mente está cauterizada. A impiedade já tomou forma, já faz parte da vida daquela pessoa. Na psicologia a gente defende uma tese de que se você repetir, eu não lembro agora quantas vezes a mentira, ela se torna uma verdade. A pessoa é doente. Então, por exemplo, chega lá uma pessoa que está com síndrome do pânico, ela começa a falar para você de que ela está vendo aquela pessoa na sua frente, por mais que você não esteja vendo, e você diga: não, isso é mentira, não tem ninguém, para ela é verdade. Porque ela já criou isso na sua mente. Esse é o mundo dela. Não, mas está ali.
A pessoa está aqui, eu estou vendo, porque ela foi alimentando aquilo. O perverso, o falso, o maldoso, ele vai alimentando isso, e isso vai cauterizando a sua mente, a sua consciência, e ele começa a acreditar naquela mentira, porque ele já está num outro estágio de pecado, a corrupção já faz parte da sua vida, dos seus pensamentos. Então, os que menos afligem com os seus pecados são aqueles que mais estão mergulhados nele. Por causa da maldade, o maldoso perverso, ele questiona até mesmo a providência divina. Eu li para vocês do verso 10 até o verso 12, as palavras de promessa. O maldoso, ele questiona, e aí então no verso 14, sabe o que ele declara? Tens comentado que inútil é servir a Deus. Olha, o texto vai dizer, Deus está falando, olha, vocês têm comentado. Eu não estou inventando a história aqui não, está claro. Vocês têm comentado, vocês estão dizendo nos bastidores que inútil é servir a Deus, e aí ele vai dizer, e murmuram. Depois ele continua, que vantagem tem sido para nós termos cuidado de obedecer os preceitos de Deus, e por ficarmos orando, lamentando perante o Eterno dos Exércitos, questionamento a respeito da providência divina. Então eles vão imaginando isso, eles vão dizer, olha, que essa palavra aproveitou para mim? Irmão, o dia que você sair da igreja e vier na sua mente, o que essa palavra aproveitou para mim? O que adiantou estar na igreja? Você quer ver um conflito bacana? Por exemplo, quando você sai do culto, chega em sua casa e de repente acontece alguma situação, entra num confronto familiar, por exemplo, e o que adiantou você ir para a igreja? Parece que voltou pior. Já viu esse tipo de comportamento? Já viram essa fala? É uma fala de uma pessoa perversa que não crê na providência divina. É lógico que adiantou vir para a igreja. É claro que adiantou eu ligar aí a minha televisão nessa manhã para assistir o culto. Alguma coisa Deus está fazendo no meu coração. Se eu não posso estar na igreja, mas a igreja hoje está na minha casa. Meus irmãos estão aqui comigo pela fé e nós estamos acompanhando a celebração juntos. O perverso, ele questiona. O perverso, ele trilha esse caminho de escuridão, de pavor, de pânico, de desespero, porque ele é pervertido. Ele não é sincero, então ele imagina que proveito tem isso, não tem fonte de contentação, nada para ele está bom, nada para ele está legal, então ele mostra que ele não é sincero nos cultos que ele prestou ao Senhor nosso Deus, quando isso parte de nós. Quando nós chegamos no nosso lar, ou quando nós chegamos em nossa realidade social, e aí você imagina na sua alma, no seu coração, que está adiantando eu servir a Deus, meu irmão, vai adiantar e muito. Pode ser que agora não surgiu nenhum efeito para você, como eu ministrei ontem na reunião dos líderes. Os discípulos estavam andando com Jesus, e lá no final eles disseram uns aos outros, olha, o nosso coração estava ardendo, mas naquele momento eles não perceberam que o coração deles estava ardendo, mas numa outra ocasião ardeu, e eles caíram em si, e lembraram, não, nosso coração ardia sim, a palavra que esse homem falava, ela faz sentido agora, e é por isso que nós estávamos nos sentindo bem, mas naquele momento eles continuaram, aliás, a se sentirem maus. Então, jamais questione a providência de Deus para a sua vida. Jamais se comporte desta maneira quando acontecer alguma coisa que saiu das suas mãos. Quando nós nos comportamos assim, é porque nós não somos sinceros no culto. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, olha, eu fui para a igreja hoje, parece que não me adiantou nada, porque a motivação é errada. A motivação é equivocada. Você queria que tivesse acontecido o quê? Que um anjo pegasse você pelo cabelo e te arrastasse no meio da igreja? Né? Que aparecesse aqui um pote de ouro, e aí você fosse lá e mergulhasse no ouro e tal. O que você quer? Que culto você está querendo prestar a Deus? Um culto seu egocêntrico? Que eu saia daqui cheio de tapinhas nas costas, que eu saia daqui com um gel no cabelo, presidente Osmar? Que tipo de culto você quer? O culto não é para nós, o culto é para Deus. Então não questione a sinceridade, não questione o mover de Deus, não questione o agir de Deus, ainda que você não sinta nada. Porque quem age assim é um maldoso perverso, não é o justo. O maldoso, ele quer as coisas para si mesmo.
O maldoso queria entrar no templo e queria que sacerdotes o abanassem, sabe? Ele queria ser visto, né, entregando seus dízimos. Lembra lá da viúva pobre que vai lá dar as 2 moedinhas? O maldoso está ali, e Jesus viu, e Jesus falou: olha, essa mulher aqui entregou mais do que todo mundo. Você acha que os caras entregavam poucas coisas no templo? Não entregavam não, era muito dinheiro, aquilo ali era um banco. Por isso que o nome é tesouro do templo. Não tinha agências bancárias na Palestina, era no templo que eles levavam, e ali era administrado. Às vezes as pessoas querem que o culto seja para elas, querem que façamos aqui todos os cultos dominicais como domingo de Ramos, não para Jesus, mas para o jumento, né? Aquela ilustração do jumentinho, nossa, são importantes, estão jogando as coisas para mim, na verdade estavam jogando para quem estava em cima dele, que era Jesus. Então está cheio de crente jumento, que quer flores, que quer achar que, sabe, e aí depois eles entram nessa jogada maligna. Olha, não foi útil fazer isso. Só que Deus está vendo o seu comentário, porque o texto diz assim, tens comentado que é inútil servir a Deus. Deus está vendo o seu comentário. Meu irmão, se você não tem o que falar, fecha a boca. Fica quietinho. Entende? Você não tem o que dizer, meu amigo, não fala nada. Eu amo ficar em silêncio, sabia? Minha família está aqui, eles são prova disso. Se eu tivesse a oportunidade de falar nada o dia inteiro, eu ficar quieto o dia inteiro. Mas gosto de falar também. E eu falo muito, né? Sou bocudo. Mas se eu puder ficar quieto, eu fico. Faculdade online é um barato. Esse dia a professora perguntou: Ricardo, você está aí? Eu falei: estou. Porque eu não falo nada, eu fico quieto. Também já tem uns boca de jumento lá que fala demais, né? Só besteira. E aí eu fico ali quietinho, né? Com o trem fechado, não precisa ficar me vendo. E essa semana perguntou: você está aí, Ricardo? Eu falei: estou. Então fala, eu falo. O que você quer que eu fale? Olha que absurdo, né? Estava entendendo, era nada. Estava viajando. E eu fico com medo de perguntar, né? Vai que... E não é que na hora que eu terminei esse pensamento, ela me pergunta: Ricardo, você está aí? Ele falou: estou. Então fala o que você entendeu. Eu falei: não entendi nada. Você pode explicar de novo? Fui cara de pau, mas na verdade eu fui sincero. Fui sincerão mesmo, entendeu? Não fui o maldoso aqui não, o perverso. A senhora pode explicar de novo que eu não entendia nada? Ela explicou. Agora você entendeu? Eu falei: entendi, não falei nada. Só falei: entendi, né? Mas está certo, eu não tinha entendido mesmo. Não reclame, meu irmão. Não questione a providência de Deus. Sempre olhe para trás o que Deus está fazendo na sua vida. Eles não estavam observando os versos 10, 11 e 12. Eles estavam observando outras coisas. E eles achavam inútil servir a Deus. E murmuravam. E olha, que vantagem temos nisso. É interessante, né? Porque a gente quer ter vantagem em tudo. Que vantagem eu tenho em vir à igreja? Que vantagem eu tenho em entregar meu dízimo? Que vantagem eu tenho em acordar cedo? Que vantagem tem eu sentar na frente numa televisão e ser escola bíblica no sábado à noite? Você não podia estar fazendo outra coisa. Agora não pode, né? Mas a ideia é essa. Que vantagem eu tenho de sair da minha casa para ir num discipulado, por exemplo, como a gente faz com os meninos terça-feira? Que vantagem sabe? As pessoas vão querendo vantagem, querem tirar vantagem em tudo porque são perversos, são maldosos. Então serve a Deus esperando uma vantagem. O perverso estava enganado. Ele não tem razão no que ele está falando. A mentalidade do perverso, na mentalidade dele, não há proveito nenhum em servir a Deus, em ser obediente a Deus. E ele declara isso: é inútil servir a Deus. E quantas pessoas pensam assim nos dias de hoje, por conta dessa pandemia, por conta dessa crise que nós estamos vivendo? Distorce o sentido da religião, né? Distorcem a graça de Deus, começam a colocar, fazem da religião, na verdade, uma barganha, um comércio, uma situação terrível. Onde já se viu um cara vender feijão numa pandemia dizendo que mata o Covid-19? É um absurdo, e faturou milhões, graças a Deus que o Ministério Público está atrás dessa pessoa. E aí tem crente trouxa, né, tolo, é homem de Deus, é nada, meu irmão. É hora da gente abrir os olhos. As pessoas são aproveitadoras. É tempo de você entender a palavra de Deus e viver com seriedade. Não é inútil servir a Deus. As pessoas estão aproveitando,
sabe, da fraqueza de muito crente. Essa semana, uma pessoa, um desses bichões da mídia, que eu particularmente gosto dele, falou uma grande besteira, e jogaram lá no grupo da diretoria nacional da Igreja Presbiteriana Renovada, e eu peguei e fui atrás, falei, olha, essa pessoa está equivocada nesse seu argumento, porque assim, 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 levantei uma tese e joguei lá, entende? E deixei a coisa acontecer, porque não dá, as pessoas estão se aproveitando nesse tempo, e isso está trazendo doença, entende? O maldoso, o perverso, ele age dessa forma, para ele é do comércio, então é por isso que ele fala, é inútil servir a Deus, porque eu não estou tendo nenhum recurso, sabe, não está acontecendo nada, mas nós não servimos a Deus por aquilo que Ele nos dá, nós servimos a Deus por aquilo que Ele é aqui que está a grande questão, eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é na minha vida, por aquilo que Ele faz em mim, e não por aquilo que Ele pode me dar. Eu não estou preocupado se Deus pode me dar isso, dar aquilo, meu irmão, isso para mim não faz sentido nenhum, eu não tenho conflito com isso, mas eu sirvo porque Ele é o meu Senhor, é Ele que me resgatou, é Ele quem cuida de mim, é Ele quem cuida da minha casa, é Ele que me sustenta, então eu sirvo, para mim não é inútil, para mim não é inútil estar aqui, sabe, para mim não é inútil estar em minha casa, para mim não é inútil gravar um vídeo, se expor, passar vergonha, para mim não é inútil ter que lutar com a minha timidez para poder agradar o coração de Deus, não é inútil, para mim faz todo sentido, porque Ele me amou primeiro, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, é Ele quem cuida de mim, é Ele que me dá o sustento, então eu não estou preocupado se eu tenho vantagem, se eu tenho benefício ou não, meu irmão, eu estou preocupado em adorar a Deus. E é interessante que para eles não fazia sentido estar quebrantado, chorando com jejum, eles não viam resultado disso na prática, jejuar, se aquebrantar, está aí no texto, sabe, ficar ali na presença de Deus, eles não viam resultado, e por quê? Porque as pessoas elas esperam essa manifestação externa, elas fazem isso, mas sem um sentimento de profundo arrependimento, então isso não tem valor aos olhos de Deus, não adianta você orar, jejuar, lamentar, se você não está arrependido. Se para você isso é apenas um ritual, se para você isso é apenas um circo, se para você isso faz parte de um malabarismo, de um teatro, meu irmão, isso aos olhos de Deus não adianta nada. O texto fala o tempo todo que Deus está olhando, que Deus está observando, que há um memorial diante de Deus. Agora, se você se quebranta, se você chora, se você jejua, meu irmão, tem muito valor sim. Pode ser que naquela hora não, pode ser que naquele momento você não entenda, mas diante de Deus há muito valor. Será que eles são felizes mesmo? Verso 15 mostra uma aparente felicidade. Ora, pois nós repudiávamos por felizes os soberbos. Será que a felicidade mesmo na soberba? Será que a felicidade mesmo, a visão deles é míope? É uma leitura errada, o juízo de valores deles são equivocados, eles aparentam estar seguros, mas essa segurança produz a felicidade, mas não produz felicidade nenhuma. Eles estão presos ao seu dinheiro. Verso 15b diz assim: portanto prosperam os que praticam o mal. E é aqui que entra o nosso conflito, essa prosperidade dos maldosos aqui, que dá a impressão de que aos olhos de Deus não está fazendo nada, que Deus é permissivo. Esse é o problema atual, essa é a grande questão, essa é a nossa crise. As pessoas prosperam sendo desonestas, as pessoas prosperam trabalhando desonestamente, muitos sofrem para tentar crescer na empresa, e os outros que fazem tudo errado crescem, rompem, prosperam nas mais diversas áreas da vida. A impressão que nós temos é que essas pessoas, elas rompem fazendo mal, elas falam mal de você e crescem no trabalho, elas armam alguma situação para você e prospera, e aí então você serve a Deus, você vem aos cultos dominicais, você é dizimista, você é ofertante, você se dá, você se doa, e de repente parece que não acontece absolutamente nada em sua vida, e por outro lado você vê aqueles desonestos, desleais, rompendo, crescendo, florescendo, sendo prósperos, sendo abençoados.
Mas não se esqueça que a prosperidade do ímpio não é sinal de segurança. A prosperidade do perverso não é sinal de felicidade. Não é sinal do agrado de Deus. Deus não está nem aí para essa situação. Deus permite que essas coisas aconteçam, meus irmãos. E eles pensam que vão escapar. E eu vou concluir aqui. A última parte do verso 15, que é o tema da nossa mensagem. Essas pessoas vivem desafiando a Deus, e nada lhe acontece, escapam ilesos. Eles pensam que vão escapar. Irmãos, o juiz de Deus, ele pode até ser tardio. Nem sempre Deus acerta as contas com o perverso no momento de sua transgressão. Vem aqui, Ministério de Louvor, por gentileza. Presta atenção no que eu estou falando. Nem sempre Deus acerta as contas com o perverso no momento de sua transgressão. Por isso que o texto vai dizer que eles imaginam que eles escapam. Eles pensam que escapam. O maldoso perverso desafia a Deus e aparentemente sai ileso. Na cabeça deles, eles escapam. Mas como eu disse na semana passada, 1 hora a conta vai chegar. 1 hora a conta vai chegar. Sabe por quê? O verso 16 diz que existe um memorial diante de Deus. Existe um memorial diante de Deus. Então, meus irmãos, não é verdade que o perverso escapa ileso, não. Você pode olhar para a queda de Adão. Você pode olhar para o dilúvio. Quantos anos, né? Perversidade, depravação, zombaria, a conta chegou. Dá uma olhada lá para Sodoma e Gomorra. Quanto tempo naquela situação? Quanto tempo naquela depravação? Mas 1 hora, o anjo foi lá. Olha o cativeiro de Israel. Quantos anos? Deus prometeu a eles aquela terra. Deus prometeu através de Abraão. Possuíram a terra. Viveram na terra. Eles não passaram nem 400 anos na terra. Estão há mais de 2000 anos fora dela. Porque essa terra ainda não é deles. Um dia a conta chega. Eles acham que escapam ilesos. Pode ser que o perverso escape no momento da sua transgressão. Mas vai chegar um momento em que a ira de Deus virá contra essas pessoas. O juiz de Deus, ele é implacável. Queridos, ninguém escapa do juiz de Deus. Ninguém. Ninguém. 1 hora ele vem. O perverso, os perversos não escaparão no dia do juízo de Deus. O verso 1 do capítulo 4 diz assim: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha todos os soberbos, e todos que cometem a perversidade serão como um restolho no dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, o Adonai de Sabaote. E ele diz: de sorte que não lhe deixará nem uma raiz e nem um ramo. Nada vai escapar daquele dia de Deus. Está aí no verso 1 do capítulo 4 de Malaquias. Nada. Todos eles serão destruídos. E eu quero concluir dizendo que somente Jesus nos livrará dessa ira de Deus, porque é Cristo quem nos justifica. Não é você, não são as suas obras, não é a sua capacidade física, emocional e intelectual de conquistar coisas, não é isso. É a graça de Deus, é a justiça de Deus, é Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos no capítulo 4, verso 25, ele foi entregue à morte por os nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Somente Jesus, Ele pode nos livrar, porque muitas vezes nós agimos como perversos, desafiamos a Deus e aparentemente saímos ilesos quando nós transgredimos, quando nós pecamos.
quando nós falhamos, quando nós não damos a devida atenção às Sagradas Escrituras e ao nosso comportamento ético, moral e social como cristão nessa comunidade. Quando agimos assim, Jesus, Ele tem que nos justificar. Ele ainda vai dizer em Romanos 5:1, Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, aliás, tem sido, pois, justificados pela fé. Então nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé. Eu creio pela fé que Cristo me justificou, logo eu tenho paz com Deus. Entende? É o que eu vou falar na semana que vem, sobre o justo. Eu tenho paz com Deus. Eu olho para Deus, eu consigo entender que é Ele que traz essa paz por causa de Cristo. Então eu quero abençoar a sua vida nesta manhã, orando com você e te lembrando que nós somos justos por causa de Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, meu irmão, faça isso agora mesmo. Agora, não é amanhã não. Amanhã pode ser tarde demais. Se você não se reconciliou com Deus e vive essa questão maldosa de perversidade, achando que você vai sair ileso, eu vou te dizer uma coisa, peça perdão hoje. Peça perdão agora a Deus e fala: Deus, me ajuda, me perdoa, porque eu cometi essa transgressão, eu agi com essa maldade que está em meu coração, me ajuda. Deus vai gerar paz sobre você e sobre o seu coração. E eu quero orar nesse momento. Coloque-se de pé, nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nesta manhã, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra. Senhor, tudo será resolvido naquele dia. Tudo será resolvido naquele dia. Nós vemos na tua palavra, Deus, nesta manhã, que o maldoso perverso, ele te desafia e aparentemente sai ileso. E eu fui pontuando, Deus, aqui esse comportamento do maldoso perverso, e muitas vezes nós enquadramos em alguns deles, Pai. Em algumas situações nosso comportamento é semelhante, em algumas situações nosso comportamento é igual, e eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor perdoe-nos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor derrame sobre nós essa graça. Como diz a tua palavra, agora nós somos justificados pelo precioso sangue de Jesus, muito mais ainda por meio dele nós seremos salvos da ira de Deus. Quando o Senhor vier acertar as contas, ó Pai, com o maldoso perverso, que o Senhor olhe para nós e veja a justificação pelo precioso sangue de Jesus sobre a vida daqueles que estão em suas casas, que se reconciliaram com o Senhor, que vivem uma vida de santidade, de renúncia, de busca sobre a nossa vida nesta manhã. Deus, eu te peço em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, e acima de tudo, Deus, nos salve da sua ira. Senhor, nos salve de sua ira. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da tua igreja, Pai. Tenha misericórdia do teu povo. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Deus, a vivermos em santidade, a sermos sinceros com o Senhor. Senhor, quantas pessoas que estão nos acompanhando nesta manhã e muitas vezes imaginam é inútil te servir. Senhor, não é inútil não. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena a cada momento, Pai, que passamos diante de tua presença. Vale a pena a cada momento que passamos diante da tua presença, Deus. Vale a pena a cada momento, Pai. Cada lágrima, cada exposição, cada sofrimento. Vale a pena. Porque foi para isso, exatamente isso, que o Senhor nos resgatou, Pai. Eu te agradeço nesta manhã por tua igreja. Eu te agradeço nesta manhã, Senhor Deus, por essas vidas que nos acompanham. E queremos entregar esse culto diante do teu altar. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor receba em tuas poderosas mãos a nossa oração, a nossa renúncia, a nossa confissão
e a nossa dependência. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém.